E escolhi falar do tema agronegócio porque é muito importante conciliar o interesse ambiental, o interesse na sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. Principalmente considerando que hoje nós vivemos um momento histórico muito importante e relevante para o direito ambiental, onde diversas conquistas foram mantidas e precisam ser melhoradas, avaliadas ou repensadas. Mas o importante é que nós estamos no mundo e num momento histórico em que tudo faz muito sentido. E, principalmente, que o direito ambiental hoje é visto como algo absolutamente importante e essencial. Vou começar a palestra falando um pouquinho sobre esse momento histórico que estamos vivendo. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. É um número bastante expressivo, principalmente considerando que essas 7 bilhões de pessoas precisam de água, considerando que essas 7 bilhões de pessoas precisam usufruir de um bem ambiental que até pouquíssimo tempo pensava-se inesgotável. E hoje nós sabemos, e hoje nós temos certeza que não é mais um bem inesgotável, principalmente se não for cuidado adequadamente, principalmente se não tivermos o zelo e o cuidado de preservar, de não poluir. Essas 7 bilhões de pessoas precisam se alimentar, precisam comer. Essas pessoas precisam de espaço, e esse espaço para a produção de alimentos demanda desmatamento, demanda uma busca por locais onde se possa produzir, onde se possa ter a possibilidade de desenvolver lavouras e produção em grande escala para alimentar essas pessoas. Só no Brasil hoje somos 200 milhões. Só no Brasil, se nós considerarmos somente o território nacional, somente brasileiro, somos 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas consumindo, 200 milhões de pessoas calçando, vestindo, 200 milhões de pessoas comprando, 200 milhões de pessoas que precisam de carro, que precisam de roupas, precisam de celulares. Quem de nós hoje não tem um celular, pelo menos? Aliás, quem de nós não tem 2 celulares, pelo menos? São bens que precisam de matéria-prima, precisam de insumos para serem produzidos. E nós estamos diante de um cenário onde nós temos necessidades ilimitadas diante de recursos absolutamente limitados. Ou seja, é necessário, sim, é necessário se preocupar, sim, com a questão ambiental e a sustentabilidade. Ou seja, é mais do que racional, é mais do que necessário se preocupar com a matéria-prima, com a fonte de matéria-prima. É até por uma questão lógica, né, de produção para a indústria, para pensar no futuro. É importante se ter em mente que é necessário preservar a fonte, a matéria-prima, de onde se extrai os meios para se produzir esses bens de consumo. Então, nós colocamos em licenciamento ambiental e agronegócio, nessa minha apresentação a vocês, nós vamos colocar 3 questionamentos que são fundamentais para a gente entender o desenrolar, o desenvolver da nossa apresentação. Como conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável? Diante do crescimento populacional e do consequente aumento da necessidade de consumo, como preservar bens ambientais? E mais, é possível produzir alimentos e extrair matéria-prima sem destruir o meio ambiente? Então, com essas perguntas e com a necessidade de se aumentar a produção, de se aumentar o crescimento, é que nós vamos trabalhar hoje. Essa vai ser a tônica da nossa apresentação.
Nós tivemos um estudo recentemente elaborado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. O Ministério da Agricultura faz projeções. Ela trabalha com projeções para uma década, por exemplo. E essa projeção normalmente ela tem como objetivo indicar possíveis direções do desenvolvimento e fornecer subsídios também para formuladores de políticas públicas, de repente direcionar seus investimentos e recursos. Então, normalmente, essa projeção, que é feita com essa expectativa de 10 anos, ela normalmente fica à disposição, está à disposição no site do Ministério Público para consulta. É um documento bem importante, é bem interessante, porque ele trabalha com com diversas fontes, diversos dados, e reúne num único documento vários dados bastante importantes para a gente analisar o crescimento ao longo dessa próxima década. E nessa projeção, nós observamos, por exemplo, um bem que hoje se tornou até uma espécie de monocultura em algumas regiões do Brasil, que é a celulose e o papel, por exemplo. Então, nós temos a silvicultura, então nós temos a plantação de eucalipto em diversas regiões, que praticamente ocupam uma parte absolutamente significativa de determinados territórios, de determinados municípios brasileiros, para não dizer estados, né? Então, por exemplo, Bahia, Mato Grosso, no interior de São Paulo mesmo, nós temos uma quantidade muito expressiva de plantação de eucalipto, que toma uma quantidade bem expressiva do solo. Por exemplo, só para se ter uma ideia, o crescimento de consumo interno de 2,4% ao ano nos próximos 10 anos e de 1,7% das exportações. Esta projeção de 22,3 milhões de toneladas em 2021 e 2022. Ou seja, nós vamos ter um crescimento bastante significativo. Para ter esse crescimento bastante significativo, nós vamos precisar de mais espaço para plantar. E o produtor rural vai precisar, obrigatoriamente, abrir espaço para conseguir atender essa demanda. Porque, na verdade, essa projeção está com base na expectativa de consumo atual e no que se projeta para os próximos 10 anos. Ou seja, para cobrir essa demanda, nós vamos precisar aumentar a produção, com certeza. Nessa mesma projeção do Ministério da Agricultura, nós temos também outros dados interessantes em outras commodities, como, por exemplo, o arroz, feijão, milho, soja, trigo. E aí nós temos o que é produzido atualmente, né, que foi um levantamento de 2011 e 2012, e o aumento em percentual, e a quantidade que será produzida em 2021 e 2022. Então, nós podemos observar que o arroz, por exemplo, nós temos um aumento previsto de 15,4% nessa década, de 15,4%. De feijão, 12,8%. De milho, 18,1%. De soja em grão, 25,1%. Ou seja, é um crescimento bastante expressivo. Mas a demanda é essa, justamente por conta do crescimento populacional e a necessidade de consumo. O agronegócio hoje no Brasil representa uma fatia absolutamente importante do mercado. Nós temos hoje o nosso principal importador, em primeiro lugar, disparado, está a China. E a China tem 1 bilhão de pessoas. Então, o nosso principal importador hoje, sem dúvida alguma, é a China. O agronegócio em exportações, em 2000, nós tínhamos 20 bilhões de dólares. Em 2012, esse aumento foi bastante expressivo, 5 vezes. Ou seja, 100 bilhões de dólares em negociações. O Brasil exportou para cerca de 200 países, tornando-se um dos mais importantes fornecedores mundiais de alimentos. Ou seja, é visível e notório, né, que o agronegócio no Brasil é absolutamente forte e é uma economia bastante sedimentada. O legislador constituinte, preocupado com essa necessidade,
com a necessidade do desenvolvimento, de crescimento, de produção de alimentos, de produção de bens de consumo, e com a necessidade também de matéria-prima para a produção desses bens de consumo e também para alimentos, enfim, teve uma preocupação muito forte com a questão ambiental e com a preservação do meio ambiente, né? Tanto que, na Constituição de 88, dedicou um capítulo exclusivamente ao meio ambiente. Então, na Constituição de 88, no capítulo 6º do meio ambiente, artigo 225, houve essa disposição e essa preocupação, ficou bem evidenciada. Na redação do artigo 225, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí vem a nossa pergunta. Por que licenciamento ambiental? O que é o licenciamento ambiental frente ao agronegócio, à agricultura, à necessidade da produção? O que é o licenciamento ambiental? Nós vamos trabalhar isso pontualmente mais adiante, mas eu quero só adiantar para vocês que o licenciamento ambiental entra aí e entrou um pouquinho antes ainda da Constituição de 88, que nós vamos ver mais adiante também. Entra como um instrumento da política nacional de meio ambiente, como um instrumento de prevenção. E nós vamos entender o porquê um pouquinho mais adiante. Um pouquinho antes da Constituição de 88, como nós comentamos, tinha a Lei 6938 de 81. Esta lei é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, essa lei, evidentemente, que influenciou fortemente a criação do capítulo dedicado ao meio ambiente na Constituição Federal de 88. O artigo 9º dessa lei dispõe claramente que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O artigo 10 desta mesma Lei 6938 de 81 esclarece que a construção, a instalação, ampliação e funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Essas atividades, aí vem o questionamento, que atividades são essas? Será que é qualquer tipo de atividade que precisa de licenciamento ambiental? O anexo 3 dessa lei especifica e traz atividades consideradas potencialmente poluidoras. Por exemplo, indústria de produtos alimentares e bebidas. É uma indústria que está ligada diretamente ao agronegócio. Beneficiamento, moagem, torrefação, fabricação de produtos alimentares, matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas, enfim. São atividades que já têm uma previsão, né, já tem um diploma legal onde evidencia isso de forma expressa. Então, essas atividades, sim, precisam de licenciamento ambiental. Silvicultura. A silvicultura nada mais é do que o cultivo, né, de florestas plantadas para extração de matéria-prima, como é o caso do eucalipto, por exemplo. Então, essa exploração econômica de madeira ou lenha e subprodutos florestais também precisa de licenciamento ambiental. E é uma atividade muito forte hoje no Brasil do agronegócio. A indústria de papel e celulose. Para a implantação de uma indústria de papel e celulose também precisa de licenciamento ambiental. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante também sobre o processo de licenciamento, esse ato administrativo, que é um ato complexo, que ele envolve várias etapas. Então, quando você fala em licenciamento, nós vamos especificar depois também que tipos de licenças são necessárias aí, que tipos de estudos também envolvem esse licenciamento de uma indústria, por exemplo. Uso de recursos naturais, também. Agora nós vamos entrar um pouquinho
licenciamento propriamente. O licenciamento prevê inicialmente 3 fases, 3 etapas que não podem ser suprimidas e que uma necessariamente depende da conclusão da outra. Nós temos 3 tipos de licença que são essenciais. A primeira licença a ser obtida é a licença prévia. Posteriormente, licença de instalação e, em sequência, licença de operação. E, por fim, na verdade. Essas licenças, elas vêm dispostas na resolução CONAMA 23797. Eu quero só fazer um adendo em relação à resolução CONAMA 23797, porque assim, houve uma discussão muito forte em relação à constitucionalidade ou não da resolução CONAMA 23797. Isso foi objeto de discussão, alongada discussão, afinal de contas, essa resolução é de 97. E uma parte dizia que era absolutamente inconstitucional, porque ela não observava o disposto no artigo 23 da Constituição, parágrafo único, que determinava que a delegação de competência estabelecida pela resolução CONAMA 23797 fosse realizada através de lei complementar. E que, por conta disso, então, ela era inconstitucional porque ela não seguiu um ato jurídico específico e determinado para delegação de competência. Ou seja, na resolução CONAMA, havia essa distribuição, né, município, Estado e União. Então, cada ente, né, em âmbito municipal, estadual ou federal, tinha suas determinadas responsabilidades e competências. Isso foi fixado pela resolução CONAMA. Ocorre que, numa interpretação, considerando inconstitucional essa delegação e essa divisão de competência, o que se tem é que todo licenciamento e todo ato envolvendo o licenciamento ambiental poderia ser realizado por todos os órgãos. Então, todos tinham competência para exigir essas licenças. Ou seja, o empresário que tinha a intenção de implantar uma determinada indústria num determinado local, ele precisava necessariamente se submeter a um licenciamento municipal, estadual ou federal, dependendo da situação. Então, nós tínhamos um problema que era muito sério, que era o problema do dúplice ou múltiplo licenciamento. Então, isso ficava muito caro, muito demorado, e era assim, inaceitável, sob qualquer ponto de vista. Para resolver esse problema, muitos anos depois, especificamente no fim de 2011, em dezembro de 2011, finalmente foi aprovada e publicada a lei complementar, né, em 8 de dezembro de 2011, número 140, a lei complementar 140 de 2011. Esta lei, ela colocou, pacificou o entendimento nesse sentido. Ou seja, esta lei praticamente trouxe para a gente o que dispunha a resolução CONAMA 23797, com algumas adequações. Mas essa lei complementar 140 de 2011 veio apaziguar e veio trazer um pouquinho de tranquilidade, principalmente para empresários, para empreendedores e também para o poder público, nesse aspecto, nessa questão do conflito de competências. Bom, só retornando agora ao artigo 8º, da resolução CONAMA 237, que, aliás, não obstante a inconstitucionalidade em relação à delegação de competência, é uma resolução excelente sob a ótica conceitual. Ela é excelente porque ela conceitua muito bem diversos itens e diversos institutos de direito ambiental. No artigo 8º, aí fala da licença prévia. Então, essa licença ela é cedida na fase de planejamento do empreendimento. Ou seja, é neste momento, quando você está criando, esboçando, quando você está criando o seu projeto de implantação de uma indústria, por exemplo, né, ou da lavoura que você pretende desenvolver em determinada região, então aquilo é o projeto. Então, nesse projeto, você vai receber as diretrizes, né, a orientação para elaborar o seu projeto, para criar a sua indústria. Então, é interessante uma palavra que nós temos aqui, que são condicionantes.
Então, ela estabelece requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Posteriormente, em seguida, nós temos a licença de instalação. Observado, então, o projeto e aprovado esse projeto, vem a fase de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes que constituem motivo determinante. Ou seja, se numa determinada indústria é necessário a colocação de um filtro, vai ser observada a colocação desse filtro, deve ser observada a colocação desse filtro no momento da instalação. Né? Ou então, na indústria, uma plantação de eucalipto, será que ela tem que observar o recuo da margem de um rio, por exemplo? Né? É importante também tudo isso ser considerado. E, finalmente, a licença de operação, que essa licença de operação ela só vai ser outorgada a partir do momento que a atividade ou empreendimento, após a verificação de que todas as condicionantes foram atendidas, que todas as diretrizes foram observadas, aí sim é que vai se outorgar essa licença de operação e que aí, então, o empreendedor, o produtor, enfim, vai ter a possibilidade de iniciar a sua atividade. Então, é necessária essa licença de operação. Vale a pena fazer outro adendo aqui também, para a gente falar de um licenciamento que tem no estado de São Paulo, e que tem em diversas outras regiões do Brasil, que recebe outros nomes. Mas aqui em São Paulo se chama SILIS. É um sistema de licenciamento ambiental simplificado. Esse licenciamento ambiental simplificado, ele é uma proposta excelente, já está em funcionamento, e, de fato, é muito bom, por quê? A maior demanda que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, na CETESB, em relação a licenciamento ambiental, era direcionado para atividades de pequeno porte. Ou seja, para empresas, para micro e pequenas empresas, por exemplo. Então, vamos supor que de um universo de 1.000 solicitações de licenciamento, 800 eram relativos a isso. Só que a maioria desses casos se enquadra no que se chama de licenciamento ambiental simplificado, que é feito assim, praticamente todo pela internet. É muito simples mesmo. Então, o objetivo foi, principalmente, desafogar um pouco o órgão administrativo, né, para abrir margem de trabalho, principalmente para focar os licenciamentos ambientais mais complexos, por exemplo, que o que nós chamamos de mais complexo seria esse que necessita das 3 licenças. No simplificado, a diferença é que, num único documento, ele concentra as 3 licenças ambientais. Quer dizer, você recebe, de uma vez, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, é absolutamente rápido, é um processo eficaz e muito mais barato. No anexo 1 dessa resolução CONAMA, novamente traz atividades ou empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, são atividades agropecuárias. E, novamente, a gente trata de uma atividade que precisa, que tem necessidade e é requisito para qualquer tipo de atuação. Atividades agropecuárias, projeto agrícola, criação de animais, projetos de assentamentos e de colonização. Aí, novamente, eu volto à indústria de papel e celulose, fabricação de celulose, pasta mecânica, fabricação de papel, papelão, enfim. Esse anexo, na verdade, eu trouxe esses 2 exemplos, mas é evidente que nesse anexo 1 tem um rol bastante significativo de atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental. Eu, novamente, vou falar mais um pouquinho da Lei Complementar 140 de 2011, mas somente para a gente fazer uma observação. No artigo 8º dessa Lei Complementar 140 de 2011, que trouxe, né, o regramento sobre a competência dos órgãos ambientais para a realização de licenciamento, o artigo 8º dessa lei complementar dispõe que são ações administrativas dos estados. Então, a pergunta que fica nesse leque de competências, então, quem é competente para fazer o licenciamento ambiental rural, por exemplo? O artigo 8º dispõe isso claramente, que são ações administrativas dos estados.
aprovar manejo e a supressão de vegetação de florestas, formações sucessoras em florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em áreas de proteção ambiental. Imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso 15 do artigo 7º. Esse inciso 15 do artigo 7º fala da competência da União. Então, imóveis rurais, basicamente, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos um órgão que é a CETESB. Então, é na CETESB que a gente tem que fazer essa solicitação de licenciamento para o desenvolvimento e implantação de atividade rural. Por exemplo, em Santa Catarina é outro órgão, chama-se Fátima, é o órgão estadual de Santa Catarina. Ou então, no Mato Grosso, é a SEMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente, que trata disso. Então, cada estado tem seu órgão ambiental e sua autonomia, né, dentro de uma composição legislativa, de uma ordem legislativa, autonomia para realizar o licenciamento ambiental da atividade rural. O Código Florestal, o novo Código Florestal, um instrumento de suma importância, de extrema importância, que hoje rege a proteção a florestas e todo o ordenamento jurídico relativo ao meio ambiente, no artigo 12 diz que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa. Então, quando do licenciamento ambiental, deve ser observado também um espaço que se chama reserva legal. Esse espaço chamado reserva legal não se confunde, eu acho que é importante esclarecer nesse momento, com área de preservação permanente. Reserva legal é uma coisa, APP é outra. Então, área de reserva legal é uma área que está no imóvel rural, está inserida no imóvel rural e deve respeitar um percentual de acordo com a determinação legislativa. E essa determinação nós extraímos do Código Florestal em seu artigo 12, que diz especificamente. Por exemplo, no estado de São Paulo, que se enquadra exatamente neste caso, no inciso 2, localizado nas demais regiões do país. Ou seja, então todo imóvel rural deverá manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre áreas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos com relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Então, ele fala no inciso 1 de reserva legal. No inciso 2, fala de áreas localizadas nas demais regiões do país. O que é esta Amazônia Legal? Acho que é importante a gente fazer um adendo também aqui, esclarecer o que é a Amazônia Legal. É uma região do Brasil que, dentre outros estados, né, está o estado do Amazonas, são 9 estados. São Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amapá e Maranhão. Então, nessas áreas, especificamente, o inciso 1 diz o seguinte, que quando a vegetação de uma determinada área rural, de uma fazenda, tiver 80%, tiver em sua composição florestas, então ela vai ter que preservar, vai ter que ter uma área de reserva legal de 80%. Imagina, né, como a bancada ruralista ficou com essa proposta. Imagina a discussão que isso não gerou. Mas foi aprovada e hoje está dessa forma. Então, 80% das áreas de florestas têm que ser preservadas. Então, se você tem, no universo de uma fazenda de 100 hectares, 80 hectares vão ser preservados e destinados à reserva legal. Bom, se nesta área tiver cerrado, então 35% deve ser preservado. E Campos Gerais, 20%. Quem vai dizer o que é cerrado, o que é floresta, o que são Campos Gerais? Evidente que um engenheiro florestal, né, uma pessoa, advogados, tem um pouco de dificuldade para especificar isso. Mas a gente tem normalmente uma equipe multidisciplinar que nos ajuda a resolver uma série de questionamentos, inclusive esse. Né? Mas o que nós temos é isso. O Código Florestal foi aprovado dessa forma e tem um aspecto bastante positivo, porque até então nós tínhamos uma devastação diária e ainda tem nesta região, principalmente considerando o estado do Mato Grosso, Amazonas e Pará.
Então, é absurdo, assim, os números são muito expressivos e acho que todos nós, pessoas que sempre acompanham a mídia, bem informados, têm ouvido falar sobre isso e estão atentos a isso também. Então, essa preocupação e essa conciliação entre o desenvolvimento, né, e a preservação, é o que se chama de desenvolvimento sustentável, foi observado no Código Florestal. Então, é importante manter essas áreas de florestas. Agora, é evidente que a bancada ruralista se opôs fortemente a isso, até porque, se com 100 hectares você, né, de repente, vai utilizar somente 20, é evidente que o dono da fazenda vai ficar um pouco chateado com essa determinação. Mas é importante também constar que, colocar uma observação, que em municípios, em alguns municípios, principalmente no Mato Grosso, onde já se tem uma área de reserva legal de 50%, por exemplo, isso já averbado em matrícula, e onde um percentual bem significativo do município, mais de 50% do município, seja somente de florestas, então tem também uma preservação de 50% da área. Mas o que nós temos hoje no Código Florestal, a determinação é essa, de 80% para áreas de florestas. No estado de São Paulo, que está fora desse universo, desse âmbito, a reserva legal é fixada em 20%. Houve também uma preocupação do governo, principalmente com relação à especificação e à identificação dessas propriedades rurais. Então, todas essas propriedades rurais hoje têm a obrigação de serem cadastradas e terem suas áreas especificadas. Quais sejam? Área de plantio, área de reserva legal, área de APP. Então, cada área dessa precisa ser especificada e catalogada dentro desse cadastro ambiental rural. Então, esse artigo 29 do novo Código Florestal, ele cria o Cadastro Ambiental Rural, que se chama CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente. Isso nada mais esse cadastro ambiental, ele é como se fosse o imposto de renda. É declaração. Então, o proprietário rural é que especifica, através de um técnico, ele precisa de um técnico, de um engenheiro responsável por isso, que assina por isso, e apresente isso junto ao órgão ambiental. Esse cadastro ambiental rural, nele, o técnico vai lançar, né, é um autolançamento, ele vai colocar as informações que ele tem a respeito da propriedade, que ele extrai da matrícula do imóvel, que ele verifica em loco, através de um georreferenciamento, enfim. Ele verifica exatamente qual é a situação da propriedade. E ele cria esse cadastro ambiental rural. No estado do Mato Grosso, por exemplo, isso já existe desde 2009. Então, as propriedades existentes nesse espaço territorial, nesse estado, nessa unidade da federação, normalmente já são cadastradas. As que não são, agora precisam ser regularizadas, porque se tornou obrigatório em todo o território nacional, inclusive. Alguns estados que, de repente, não têm ainda os mapas e os cadastros relativos a essas fazendas, estão usando esse sistema de informações que foi disponibilizado pela União. Nesse cadastro, por exemplo, constata-se que numa determinada propriedade, ao fazer o levantamento, uma determinada propriedade que deveria ter 80% de reserva legal, por exemplo, uma área que esteja inserida na Amazônia Legal, que deva ter 80% de reserva legal, mas que ela não tem esse montante, ela será condicionada, né, para não dizer obrigada, né, a recompor a sua reserva legal. Há exceções? Há exceções. Mas a gente vai trabalhar com a regra geral. Então, a regra geral é a recomposição dessa área de reserva legal. É interessante porque aí dentro disso, e falando de agronegócio, surgiu mais um negócio interessante também dentro desse universo. Ou seja, algumas fazendas realmente têm carência de reserva legal, mas outras têm excesso. Algumas áreas são preservadas. E dentro dessas, para essas pessoas que têm esse excedente de reserva legal, isso gerou uma espécie de negociação, inclusive em bolsa de valores, né, que uma propriedade que não tem reserva legal, ela pode comprar cotas de reserva
dessa propriedade que tem essa área preservada. Ou seja, ela não precisa refazer, reflorestar, reestruturar, né, a reserva legal. Ela pode simplesmente comprar uma cota e não se obrigar a fazer esse tipo de reparação. Mas tem alguns critérios, normalmente tem que ser dentro do mesmo bioma, preferencialmente no mesmo estado, tem algumas regras a serem seguidas. Mas é um nicho, né, é um mercado que surgiu novo aí com base nesse tipo de trabalho. Já existia antes e algumas empresas também no exterior trabalhavam com títulos também dessa natureza. Mas aqui no Brasil isso está sendo trabalhado de maneira bem forte agora, recentemente, e principalmente com essa possibilidade legal de se utilizar essa cota excedente para negociar em bolsa de valores. Para regulamentar esse artigo 29, foi criado o decreto 7.830 de 2012, que ele dispõe sobre justamente o que nós estávamos falando, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que fornece essas informações para os estados, principalmente, e também estabelece normas gerais para o Programa de Recuperação Ambiental. Esse programa de regularização ambiental, dentre eles, a gente tem, em primeiro lugar, o primeiro passo é o cadastro ambiental rural, conforme disposto no artigo 5º, que é justamente do decreto 7830 de 2012. O termo de compromisso, porque no momento que se identifica essa irregularidade, automaticamente o produtor rural, o empresário do agronegócio, ele assina esse termo de compromisso. Então, isso não vai impedir ele de fazer o cadastro em absolutamente nada. Foi constatada uma irregularidade, ele assina um termo de compromisso, assinou esse termo de compromisso, ele vai ter um prazo para cumprir, para recompor a reserva legal, ou para apresentar essa cota, por exemplo, ou então, enfim, apresentar um plano, ele tem um prazo para fazer isso, mas ele assina um termo de compromisso e a vida segue, ele faz o cadastro, isso não impede de fazer o cadastro. E o projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas. E as cotas de reserva ambiental. Então, todos esses são instrumentos agora de regularização ambiental. Então, quer dizer, fez o cadastro ambiental rural, identificou irregularidades, então você já vai assinar um termo de compromisso e vai apresentar o projeto de recomposição e vai fazer recomposição, ou você também pode ter a possibilidade de trabalhar com essas cotas de reserva ambiental. E seguindo essa linha de pensamento do licenciamento ambiental, da necessidade, da importância, né, e como requisito essencial para a atividade rural, tem o artigo 41 da 12651 do Código Florestal, que diz que é o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem produtividade agropecuária e florestal com redução de impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observada sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. Uma coisa super importante para a fomentação do desenvolvimento agrícola é crédito agrícola. O crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. Ou seja, principalmente BNDES, Banco do Brasil, né, que são os principais financiadores desse tipo de crédito, exigem, são obrigados, não só ele, mas como outros bancos também, precisam necessariamente exigir do produtor, né, da pessoa que tem pretensão de obter desse financiamento, o cadastro ambiental rural e o licenciamento ambiental. Então, se ele não apresentar isso, o banco pode vedar, pode não fornecer, não autorizar este crédito agrícola. Agora, é evidente que eu tenho o dever também de comentar com vocês que houve uma decisão em sentido contrário no estado do Mato Grosso, dizendo que os bancos não são obrigados a exigir isso. Mas isso foi antes, inclusive, do novo Código Florestal.
O que eu posso dizer é que é uma espécie de fiscalização também por via indireta, mas que é muito importante e obriga, mais que isso, normalmente obriga a instituição bancária como responsável solidário, inclusive. Então, normalmente, tanto o BNDES quanto o Banco do Brasil, etc., eles sempre vão acabar pedindo, vão acabar exigindo essa apresentação de licenciamento ambiental e de cadastro ambiental rural. Você tem que estar cadastrado, isso é um pressuposto já para a obtenção de crédito agrícola. Outro item interessante também, como compensação das medidas de proteção ambiental, é a contratação de seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. Ou seja, quem tem uma plantação, uma roça muito grande de soja, de eucalipto, do que quer que seja, normalmente tem preocupações. O produtor rural tem problemas com geada, tem problemas com seca, né, com estiagem, incêndio, né, também em florestas. Então, ela normalmente tem que fazer uma contratação de seguro. E essa contratação de seguro também é beneficiada, né, oferece alguns benefícios para quem já tem o licenciamento, o cadastro ambiental rural. A dedução das áreas de preservação permanente de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, gerando créditos tributários. Então, quando do cálculo para pagamento do ITR, você vai considerar a extensão territorial, ou seja, você vai excluir desse cômputo as áreas de reserva legal, né, oficialmente, reconhecidamente identificadas, e áreas de APP também. São excluídas desse cômputo do ITR. Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola. Então, é uma forma de incentivo, principalmente quando você fala de exportação, né? Quando você fala de exportação e de comercialização, ou mesmo quando você vai tratar com órgãos públicos, órgãos da administração pública, você precisa estar regular sob esse ponto de vista, sob essa ótica, com o seu licenciamento ambiental e com o seu cadastro, para que você possa participar também dos programas de incentivo, tanto a exportação como de negociação com própria iniciativa pública, é necessário também. Mas, se todos esses incentivos não forem suficientes, né, para fazer com que as pessoas pensem, para fazer com que o produtor rural, com que o empresário, com que as pessoas que dominam e que fomentam a agroindústria, que financiam, né, tenham essa preocupação, e que esses incentivos não sejam suficientes, então que isso seja o suficiente. Que isso, de alguma forma, nos ajude a repensar um pouquinho sobre a necessidade de preservação, sobre a necessidade de preservação do meio ambiente para as futuras gerações. É evidente que nós não vamos ter um discurso piegas dizendo que nós precisamos somente preservar. Nós precisamos preservar, sim. Mas o meio ambiente não se presta à mera contemplação. Nós realmente precisamos usufruir dos bens de consumo, nós temos necessidade de consumo, é natural do ser humano, mas que esse consumo seja um consumo inteligente, um consumo que respeita o meio ambiente, um consumo pensando nas futuras gerações. O empresário, qual é o objetivo principal do empresário? O que nós vemos, o objetivo principal, há algum tempo atrás, era ganhar dinheiro, ter lucro a qualquer custo. Hoje não mais. Hoje nós temos uma geração de pessoas, de empresários, preocupados com o meio ambiente, preocupados com o desenvolvimento sustentável e que respeitam essas determinações legais. E eu trouxe exatamente um exemplar, uma ave que foi praticamente extinta, mas graças a um trabalho de alguns biólogos, ela está saindo, não saiu ainda, mas está saindo dessa lista de animais em extinção, de espécies em extinção. Ou então que isso também sirva. É possível conciliar florestas com produção agrícola. Não precisa desmatar diversas áreas equivalentes a muitos campos
de futebol todos os dias para você plantar, para você colher soja, para você plantar. Você pode conciliar, é possível fazer isso. Nós temos diversos exemplos. Ou então que isso também sirva como incentivo. Isso é para mera contemplação. Ou então isso, quando o produtor rural precisa ter a consciência de que ele não pode simplesmente, ao arrepio da lei, usar agrotóxicos proibidos e trazidos, como acontece principalmente nas fronteiras, agrotóxicos que já foram absolutamente que foram abolidos, que são proibidos o uso aqui em solo brasileiro, e ainda são trazidos aos montes. Isso é utilizado em larga escala. Esse é um hotel na floresta amazônica que demonstra claramente a possibilidade de você conciliar o desenvolvimento, morar, viver, usufruir do meio ambiente e preservar o seu entorno. O homem é capaz de fazer isso, os seres humanos são capazes de fazer isso. E, por fim, e mais importante, quando a gente ouve discursos de diversas pessoas, principalmente da Europa, dizendo que a Amazônia é do mundo, é um pulmão do mundo, de fato é. É claro que é. É um pulmão do mundo. Mas a Amazônia é nossa. A Amazônia é do Brasil. É nossa soberania aqui. Nós temos que nos preocupar não por imposições externas, não por pressão externa. Nós temos que preservar e nós temos que respeitar aqueles 80% estabelecidos no Código Florestal, porque a Amazônia é, de fato, o pulmão do mundo, porque a Amazônia é nossa, mas porque, principalmente, nós somos brasileiros e nós temos o dever de preservar o nosso meio ambiente.